Fala, nação tricolor, que saudade de vocês! Eu fiquei uma semana fora, mas parece sim que eu tô um ano fora e não deixei de acompanhar o São Paulo, e é por isso que eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre a saída do Thiago Mendes, a chegada do Petros, que chegou e foi anunciado enquanto eu tava viajando. Eu fiquei muito feliz. Vou te falar se vai vir ou não o Aderlan e o Matheus Jesus, em que pé que estão as negociações dele e o que o Leco diz sobre isso. Vou te falar do Marcinho, que o São Paulo tá querendo comprar uma parte já do jogador pra no final do ano não ficar que ele fica. Vai, o que acontece com ele? Vou te falar do Centurion, porque hoje acaba o contrato de empréstimo junto ao Boca. E aí, ele vai ou ele fica? Vou te falar também do Cueva, que a torcida tem pegado muito no pé dele e o agente veio falar sobre ele. Baita polêmica. Polêmica! Vou te falar do Lucão, que foi multado pela diretoria, se ele vai embora, qual que é o futuro dele. Vou te falar do Lugano, que renovou. Vou te dar os detalhes dessa renovação, o que o jogador pensa, como é que isso tá lá dentro do São Paulo. Por fim, eu vou te falar do Vinícius Pinotti, que falou sobre os jogadores descompromissados e quais são as características dos novos reforços que estão por vir aí no São Paulo, qual é a filosofia desse elenco e desse planejamento aí nessa janela que tá bem conturbada, né? Mó entra e sai. Antes de mais nada, vou pedir para você dar um like aqui nesse vídeo, pra gente continuar batendo recordes de likes, se inscrever no nosso canal se você quiser ficar sempre à frente no mercado, ter as informações em primeiro lugar e deixar nos comentários as suas perguntas. E antes de finalizar e já começar a falar essas notícias todas, também vou falar para você que quer anunciar aqui nesse espaço lindo e maravilhoso, nesse super cenário, que você pode entrar em contato com o nosso e-mail que está aqui embaixo na descrição, caso você queira alguma parceria ou anunciar aqui no nosso canal. Thiago Mendes. Bom, lá atrás ele tinha recebido uma proposta do Lille da França, não sei se vocês lembram, a gente chegou a anunciar aqui no canal. E inicialmente ele tinha dito que não queria sair do São Paulo e a diretoria fez todo o esforço para ele ficar. O Rogério Ceni veio até em coletiva publicamente, pediu para o Thiago Mendes ficar, mas não deu negócio. O que acontece é que ele realmente está indo para o Lille da França. Uma ligação do Marcelo Bielsa, lá do Lille, foi o divisor de águas na decisão do Thiago Mendes. Ele convenceu o jogador a realmente ir. O valor, 8 milhões de euros, mais 1 milhão em metas já estabelecidas em contrato que o Thiago Mendes tem que bater. Lembrando que o São Paulo tem 80% do jogador. Vamos fazer a conversão desse dinheiro? O Thiago Mendes foi vendido por 33 milhões de reais e o São Paulo terá 80% disso se ele bater todas as metas estipuladas em contrato. O Thiago Mendes dessa vez teve que anunciar que ele que quis sair. Quando ele chegou no São Paulo lá atrás, em 2015, ele já havia dito que ficaria aqui no máximo por 2 temporadas, faria o futebol dele, o melhor de si, se entregaria para o time, mas que aqui seria uma vitrine para ele ir para a Europa, que era o sonho dele. E por isso também que ele não quis deixar essa oportunidade passar, né? Ele queria realmente ir. O Pinotti, o Rogério Ceni, o Leco fizeram de tudo para o jogador ficar até o final do ano, não deu jeito. Ele foi para o Lille da França, já está praticamente acertado, apalavrado, só não assinou ainda. Vai fazer teste físico, essas coisas todas que a gente já conhece. Pessoal, aqui atrás de mim tá o Aderlan, que joga pelo Valência. São Paulo está tentando contratar, inclusive está muito perto de poder anunciar o jogador. Existem pequenos entraves por isso, ok? Mas já existe aí algumas notícias boas sobre a negociação. Primeiramente que o São Paulo mandou uma proposta de empréstimo de 1 ano pelo jogador ao Valência. E o Valência já meio que aceitou a proposta, falou, faz o seguinte, se acerta direto com o jogador e com a gente só finaliza o contrato. O jogador quer vir para o São Paulo, já falou para pessoas próximas dele que está muito próximo de ir para o São Paulo e que é a vontade dele. Mas algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. Muitos representantes do jogador aqui no Brasil apareceram no São Paulo, o que deixou o negócio mais caro. E o presidente Leco, que já trata o nome do jogador como um reforço quase que certo, já trata como se ele fosse do São Paulo, disse que existem uns entraves pequenininhos para finalmente concluir a negociação. O Aderlan viria por um empréstimo de 1 ano, com valor de compra já fixado no contrato, tá? Não existe ainda esse valor, quando fechar a gente vai descobrir, tá bom? Lembrando que o Aderlan, ele é brasileiro, ok?
Ele iniciou a carreira dele num time do Pernambuco, e do Pernambuco ele foi direto para Portugal, foi crescendo em times do Portugal até chegar no Valência. Ele fez nome lá fora, ele primeiro se destacou lá fora, foi muito jovem lá para fora, e aí o São Paulo foi atrás do scout dele, gostou dos números do jogador e vai trazer para fazer nome aqui no São Paulo. Que feche e seja muito bem-vindo. Lembrando que o Pinotti também já deu declaração sobre ele. Se por acaso algum desses entraves não der certo, ele disse que irá atrás de outro zagueiro caso este não dê certo, mas já contam com ele no elenco. Pessoal, Matheus Jesus, volante que tá na Ponte ou estava na Ponte. Eu vou te dizer por que estava na Ponte. Porque com a Ponte, não deu muito certo a conversa. Fernando Garcia, que é o empresário do Petros, conseguiu fazer que o Estoril de Portugal comprasse os direitos do Matheus Jesus. E daí o São Paulo vai pegar o empréstimo direto com o Estoril e nem vai passar pela Macaca, porque não estava dando certo a conversa, sempre tinha um entrave, sempre barrava e tal. O Leco também já trata essa negociação como certa. A gente sabe que nunca está certo até assinar e fazer o joinha com a camisa, mas o Leco já está muito otimista em relação a isso. Lembrando que ele, igual a Aderlan, viria por empréstimo de 1 ano, com valor fixado de compra também já pré-estabelecido em contrato. Que seja muito bem-vindo. Galera, enquanto eu estava viajando, o São Paulo anunciou o Petros. Volante que eu espero que faça uma bela dupla ali com o Jusilei, que foi mestre dos desarmes lá no Campeonato Espanhol, que me traz muita esperança, assim, me traz muito otimismo em relação à chegada dele. A notícia boa é que ele apareceu no bid já, e isso, assim, burocraticamente falando, já traz condições para que ele estreie domingo contra o Flamengo. O que depende para ele estrear, se ele estreia ou não estreia? A condição física, vai passar por exames. Aí a torcida já tá pegando no pé, porque quando ele foi apresentado na quinta-feira, a diretoria de futebol disse que ele estava em condições físicas perfeitas já para jogar. Não significa que ele não vai estrear no domingo, significa que todo jogador de praxe tem que passar sim por testes físicos antes de estrear, para ver se não tá com nenhum músculo cansado, exatamente para não acontecer como aconteceu com o Maxwell, que estreou, já sentiu dores e não tá jogando, né? Que seja muito bem-vindo, que seja mestre dos desarmes aqui também ao lado do Jusilei, que faça história e vire ídolo no São Paulo, que é o que eu espero do Petros aqui. Tô muito feliz com a chegada dele e espero que vocês também. Olha quem tá aqui atrás de mim fazendo o coraçãozinho. O favorito da torcida, aqueles que a gente adora esse jogador, não é verdade? O Lucão, pois é, ele foi multado pela diretoria por aquela declaração infeliz após a derrota contra o Atlético Mineiro. Ele foi multado em 20% do salário dele e não treina, foi afastado, não treinará mais com o restante do elenco no CT. Isso porque a diretoria de futebol não quer que ele complete 7 jogos pelo Brasileirão, para ele não ser impossível emprestá-lo ou vendê-lo para outro time aqui no Brasil, que é a regra do Brasileirão. Se completar 7 jogos, não pode mais atuar por outro time. Hoje, o empresário dele, que é o tio dele, deu entrevista em defesa do jogador. Nem o empresário e nem o jogador reconhece erro algum na declaração dada após o jogo contra o Atlético Mineiro. Dizem ainda que houve uma falta de profissionalismo do São Paulo em relação ao jogador e que o São Paulo não sabe valorizar. Sobre a saída do jogador, que disse que estava de saída, né? São Paulo disse que não existe nenhuma proposta oficial pelo Lucão. Inclusive, aguarda a proposta e tenta negociá-lo, porque já era o clima dele no São Paulo em relação à diretoria e à torcida. E o empresário dele diz o contrário, que até a Europa está atrás do jogador e que só o São Paulo não enxerga o potencial dele. Tomara que seja verdade, tomara que a Europa realmente esteja atrás do Lucão e que ele vá. O engraçado disso tudo é que ano passado ele poderia ter ido para o Porto e bateu o pé que queria ficar. Até o janeiro deste ano, que ele ainda poderia ter ido para o Porto, ele quis ficar. Ficou, teve muita oportunidade de mostrar o futebol dele, não faltou oportunidade, inclusive em clássicos, né? Fez o que fez e tá saindo pela porta dos fundos. Espero que não regresse ao São Paulo, opinião particular minha, mas boa sorte para ele na carreira dele. Pessoal, atrás de mim aqui tá a foto de apresentação do Marcinho e do Morato, que chegaram juntos. Eles que têm contrato até o final do ano, depois eu vou falar um pouquinho do Morato, mas agora vamos falar primeiro do Marcinho.
O São Paulo está tentando comprar 60% do direito do jogador junto ao São Bernardo. Isso porque o Rogério Ceni aprovou demais o futebol dele, particularmente falando eu também. É um cara que mostra todo o comprometimento, todo o respeito em relação à camisa, em relação ao clube. É um cara que quando entra em campo dá tudo de si e dá orgulho de ver. Bacana a chegada dele no São Paulo. Esse 60% dele seria mais ou menos no valor de R$ 1,5 milhão de reais e 40% continuaria com o São Bernardo. Para uma possível venda, eles terem valorização. Seria um contrato até 2020, se realmente der tudo certo com o São Bernardo. Aí não sabemos se vai ter alguma estipulação para os outros 40% de valor fixado, se o São Paulo quiser comprar, como que isso vai ficar em relação ao restante. O São Paulo já está entrando em contato com o São Bernardo para fechar essa negociação e no fim do ano a gente não ter aquela dor de cabeça, o Marcinho vai, o Marcinho fica, como é que vai? São Paulo já está de antemão vendo isso. Já sobre o Morato, ele se recupera de uma lesão bem grave e ficou para o fim do ano a decisão se vai ter uma segunda chance no São Paulo, até porque existe uma tristeza em relação ao jogador, que seria a chance da vida dele no São Paulo, mas ele, num lance muito besta de treinamento, se machucou. Lembrando que a diretoria faz visitas à família do jogador, está dando todo o apoio e suporte psicológico e também físico para a recuperação dele. Vamos torcer para que ele volte muito bem e quem sabe tenha uma segunda chance. Galera, Centurion tá aqui atrás de mim. Hoje, sexta-feira, acaba o contrato de empréstimo dele do São Paulo pro Boca, ou seja, ele teria que retornar pro São Paulo, mas o jogador está fazendo de tudo para permanecer no Boca. Ele que foi destaque na conquista do título nacional lá na Argentina pro Boca, e aí agradou muito, calou a boca de vários que estavam pedindo a saída dele lá, né, por problemas extra-campo, mas ainda causa receio. O Boca pediu renovação do empréstimo para o São Paulo. O São Paulo disse não. Se você quiser ficar com o jogador, vai ter que pagar e vai ter que comprar. O São Paulo está pedindo 20 milhões pelo Centurion. E o Boca está tentando barganhar e baixar esse valor para 16 milhões. O que está causando receio na diretoria do Boca é exatamente o problema extra-campo do Centurion, que teve problema com Maradona, que teve problema de ter agredido a mulher dele, já teve BO contra ele, pedido de prisão e um monte de outras coisas. Porém, no futebol, ele calou toda a sociedade, a torcida do Boca e a diretoria, porque conquistou o título e lá ele se entrosa e se dá muito bem. Lembrando que o Centurion também tem proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O Fenerbahçe já deu uma sondagem, já foi atrás do valor, quis saber mais sobre o jogador, mas o Centurion quer ficar no Boca, até porque acredito que se ele fosse pro Fenerbahçe, ele teria o mesmo problema que teve aqui no São Paulo de não conseguir se entrosar. Pessoal, eu fiquei uma semana de férias em Assunção, que me lembrou a viagem que eu fiz uns 2 anos atrás para falar exatamente com o cara que renovou enquanto eu estava lá, que é o Lugano. Deus da raça, a torcida pediu e ele renovou até o fim do ano. E acredito que essa renovação tenha sido exatamente pela torcida, porque o tratamento da diretoria com ele nessa renovação foi horrível, foi péssimo, vale lembrar que foi desrespeitoso demais. Mas deu certo, o Lugano renovou. Agora eu vou te falar os detalhes. O Lugano quase não renovou porque o São Paulo, quando fez a proposta, deu uma indireta de que o jogador se aposentaria em dezembro, propondo uma festa já de despedida. E o jogador pensou o seguinte, falou, olha, tem um monte de gente que já passou pelo São Paulo, que foi ídolo, que conquistou mais títulos do que eu, que não teve festa de despedida, porque que eu mereço uma festa e esses jogadores que passaram e fizeram história não receberam. Então o Lugano fez uma contra-oferta para o São Paulo e falou, olha, eu até aceito uma festa, mas você vai ter que fazer uma festa coletiva e convidar outros ídolos para também receberem homenagem. Baita atitude do Lugano. Outra coisa também que vocês têm que pensar e lembrar é que o Lugano não quer parar de jogar em dezembro. Inclusive ele tinha a proposta de um time do México, mas ele nem ponderou porque ficou aqui por nós. E provavelmente em dezembro tudo pode acontecer. Pode ser que a diretoria saiba como lidar com ele, a torcida faça pressão e ele renove de novo com o São Paulo, ou pode ser que ele vá para outro time porque ele não quer parar de jogar bola agora em dezembro. A festa dele, embora ele tenha dito não ao marketing em relação à festa em dezembro, já está sendo preparada pelo marketing, mas está sem data prevista. Pode ser que aconteça em dezembro, pode ser que aconteça no meio do ano que vem, pode ser que aconteça em dezembro do outro ano.
mas eles estão preparando uma festa de despedida pro Lugano. Provavelmente ela seja ou contra o River Plate, ou contra o Atlético Paranaense, ou contra o Nacional lá do Uruguai. Todos os times que representam a história do Lugano e de suas conquistas aqui no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer, mas a notícia boa é que ele fica até dezembro. Gente, situação chata do Cueva atualmente no São Paulo. Nossa genialidade em campo, que segurou até hoje improvisado meio campo, que tem uma história em tão pouco tempo já no São Paulo, está um pouco fora de forma. Isso porque, vale muito ressaltar e lembrar isso, ele voltou antecipado da lesão dele para não desfalcar o time que precisava muito do retorno dele. Mas não tem conseguido entregar o que ele entregava antes dentro de campo, exatamente porque a forma física não está 100%. Aí o que aconteceu? A torcida começou a pegar no pé. E o agente do jogador, que é uma pessoa muito polêmica fora do país, para vocês terem noção, ele é proibido de entrar no país dele, lá no Peru. De tão polêmico que ele é e tanta coisa que já fez. Veio falar sobre o jogador. Ressaltou isso que eu acabei de falar, dele voltar antes da lesão. Ressaltou que a forma física dele não está legal por causa que ele não conseguiu se recuperar 100%. E também disse que se o Cueva não estiver feliz, ele vai procurar tirar o Cueva do São Paulo. Aí a torcida, infeliz neste momento, acredito eu, foi no Instagram do jogador e xingou o jogador de mercenário, falou um monte pro Cueva e falou que ele não estava rendendo de propósito e assim por diante. Gente, o jogador não disse um A. O jogador voltou mais cedo de lesão para tentar não desfalcar o time que não tem meia. Só tem meia agora com a chegada do Jonathan Gomes, que ainda não estreou. Então vamos ter calma em relação ao Cueva. Agora ele vai ter um camisa 10 para ajudá-lo em campo. E até para ele poder descansar, porque ele é titular direto, né? Até quando a gente estava em 3 competições, ele nem parava, era jogo atrás de jogo. Então, sobre esse assunto, muita calma. Pinotti, após o agente ter falado sobre o Cueva, veio a público, defendeu o jogador e disse: nós contamos com o Cueva até o final do contrato, nós queremos que o jogador fique. Então, torcida, não vamos queimar mais um jogador com a nossa impaciência, não vamos vaiar um jogador porque ele está passando por uma fase ruim, não vamos fazer isso como já expulsamos vários jogadores aqui equivocadamente e acabam brilhando fora em outro time, porque a torcida às vezes tem mais paciência. Não vamos fazer isso com o Cueva. É uma fase, ele vai retornar à forma física dele, vai ter ajuda agora do Jonathan Gomes e acredito que voltará a brilhar pelo time. Bora dar força pro Cueva. Pessoal, Vinícius Pinotti, o homem mais desafiado atualmente no São Paulo, né? Que tem um projeto aí para fazer dar certo. Esteve na reunião do Conselho Deliberativo segunda-feira e falou perante todo o Conselho sobre o momento do futebol do São Paulo. O que ele avisa aos conselheiros e também para nós, tô te passando aqui, é que ele está muito insatisfeito com os jogadores descompromissados com o elenco e que já mandou alguns embora que não tinham 100% do compromisso. Citou o Maicon como exemplo, o Maicon que já começou o ano acima do peso, em forma física ruim, não conseguiu recuperar a boa forma física, teve várias falhas, não estava contente no São Paulo e por isso foi vendido. Ele citou o Michael como exemplo e disse que podem haver sim mais vendas, embora a gente já tenha falado que venderam muitos jogadores, emprestaram muitos jogadores, ele não irá ficar com jogadores que não queiram estar aqui 100%, que não se entregam 100% ao São Paulo. Lucão é um dos exemplos que também já vai embora por não se dedicar 100%. Lembrando que hoje acaba o contrato do Schmidt, João Schmidt, já vai embora. Do Centurion, que ele nem quer de volta, e ele não vai ficar com nenhum jogador que esteja assim com um pezinho para fora. Ele disse que vai tentar negociar, então ele já procurou acalmar o conselho e a torcida antecipadamente, caso aconteça mais alguma venda de jogador aí nessa janela. Lembrando que essa atitude do Pinotti também é para que a gente não sofra tanto nas próximas janelas. Os jogadores que estão chegando agora, ele faz questão que sejam jogadores que não sejam influenciados por os que estão insatisfeitos. Sejam jogadores que já venham, vejam um bom clima e queiram ficar. Para na janela seguinte, ele não tem que sair vendendo um monte de jogador que não tá feliz aqui e do nada ter que ir atrás de um monte de jogador para renovar todo o elenco. Senão, a cada 6 meses é um elenco novo e ninguém aguenta, né? Você nunca sabe quem é titular, quem vai ficar mais de um ano. Não, ele quer jogadores que fiquem aqui anos, exatamente porque o projeto Rogério Ceni dura pelo menos 2 anos. Exemplo desse tipo de jogador que queira ficar, Jusilei,
Petros, que acabou de chegar. O Jonathan Gomes também veio para ficar um tempo. O Marcinho também é uma pessoa que a gente está comprando porque quer ficar e demonstra muito isso. E a partir de agora, todos que chegarem, essa é a visão da diretoria. Pessoas que queiram ficar. Pessoal, o São Paulo está numa fase meio cabreira, né? Mas nós temos que ter paciência, afinal a diretoria está trabalhando. Enquanto eu estava viajando, nós anunciamos o Petros, o Arboleda, o Jonathan Gomes, que é um camisa 10 que me traz muito otimismo e muita esperança. Eu adorei essa contratação. Anunciamos também nas outras semanas o Michael Suel e o Denilson, já são 5 reforços. E vem aí mais 2, pelo menos, que é o Matheus Jesus e o Aderlan, que estão quase certos. Não estão certos ainda, mas são quase. Então, é uma fase de paciência no São Paulo. Nós estamos renovando o elenco. Lembram que o Pinotti falou, tá saindo pessoas que não queriam estar no São Paulo. Fica a grande questão. Por que esses jogadores não querem continuar no São Paulo? Por que há muitos anos os jogadores chegam e não querem continuar? Sinto que a diretoria hoje trata a causa desse motivo, dessa relação, e é por isso que estão nessa transição. Então, muita paciência, sem finalizar a questão do apoio. Temos que continuar apoiando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui, manda a sua pergunta no comentário e se inscreve no nosso canal. Manda o vídeo aí para seus amigos são paulinos que queiram saber do mercado da bola. E segunda-feira estamos de volta. Pode deixar sua pergunta que eu respondo para vocês. Eu tava morrendo de saudade. Um beijão.